Fala pessoal, tudo bem? Estamos voltando aqui com a nossa sequência de vídeos, tá? Estamos agora no nosso nono vídeo, tá? E como na sequência do que foi prometido, estamos trazendo aqui mais um case para mostrar, tá, a aplicação da metodologia CCD. Esse case que vai ser trazido agora pelo Eric Mendonça fala de uma falha de uma refinaria, tá? Sendo especificamente uma unidade de tratamento de amina que tem nessa refinaria. Essa falha aconteceu em 1984 em Romeoville, tá? Em Illinois, Estados Unidos. Tá? Então, é interessante, tá, falar que é uma falha que está sendo tratada em um artigo muito antigo, ou seja, anterior à data como o outro, mas que traz alguns exemplos interessantes que dá para mostrar a aplicação da metodologia. Não é isso, Eric Mendonça? Exatamente, Paulo. Vamos trazer aqui esse case para a galera. Só para contextualizar, como o Paulo já trouxe essa introdução, ocorreu em 1984 um acidente em uma refinaria em Romeoville, onde ocorreu a ruptura de uma torre de absorção por amina, que seria em inglês o gas absorber. Essa ruptura, ela ocasionou um vazamento, né, de hidrocarbonetos. Esses hidrocarbonetos ignitaram e ocorreu a projeção dessa torre a cerca de 1 quilômetro de distância. Cerca de 14 metros na seção superior dessa torre foi projetada a 1 quilômetro de distância. E, em decorrência dessa falha, outras explosões, outras queimas ocorreram nessa unidade. Esse acidente ele é relatado como o quinto maior acidente da história da refinaria, quando a gente fala em termos financeiros, e ele, infelizmente, ocasionou 17 fatalidades. Para a gente entender um pouco de como ocorreu esse acidente, qual foi o dano. Inicialmente, levaram-se 6 meses para concluir essa investigação e entender como que se originou esse mecanismo de dano. E esse estudo pode ser consultado nesse report, esse NBSR 863049. A torre em si, ela estava em operação desde 1970, ou seja, tinham 14 anos de operação, e ela já havia passado por vários reparos. O seu reparo mais recente, antes da falha, foi a substituição do segundo anel da torre, onde resultou em microtrincas e elevada dureza na solda e na ZTA. E esse defeito ele não foi detectado em uma inspeção visual realizada 4 meses antes do acidente, uma inspeção visual interna. O report ele nos trouxe as informações de que a dureza elevada e as microtrincas submetidas a este meio rico em H2S, que é onde é o fluido que passa pela torre, contém H2S, favoreceu o mecanismo de dano por H2S úmido e o trincamento devido ao trincamento sob tensão em sulfeto, que seria o sulfide stress cracking. Esses mecanismos resultaram em uma trinca que se estendeu por 90% de espessura de parede dessa torre e 800 milímetros de comprimento ao longo da solda circunferencial, na ZTA. E com isso ocorreu a ruptura frágil na ZTA desse equipamento. Mas melhores informações e de modo mais detalhado como esse mecanismo de dano por H2S se desenvolveu em outros mecanismos, vocês podem consultar no vídeo de como aplicar o RBI, uma live que foi apresentada pelo Paulo e pela Camila e como convidado o Eduardo. Vamos ter só um breve entendimento do processo, de como é que funciona e entender onde é que aquela torre estava, né, na unidade de tratamento por amina. A torre que falhou foi a torre de absorção por amina, que seria a gás absorber, que o funcionamento dela ela recebe o seu gás do craqueado, que ele é composto de hidrocarbonetos e alguns contaminantes, como o H2S e o CO2. E em contracorrente ao gás que está subindo na torre, eu passo uma solução de amina, onde dentro dessa torre, a amina ela tem como função capturar esses gases ácidos do meu gás craqueado. Pelo topo, eu vou sair o meu gás limpo, o meu gás tratado, sem os gases ácidos, e pelo fundo, eu vou ter uma saída de amina
com esses gases. Então, a carga é uma fração de hidrocarbonetos, como eu comentei. O processo primário é a remoção desses gases ácidos. O processo secundário, que seria essa segunda etapa, que não é foco do nosso estudo agora, seria tratar essa amina, para remover os gases da amina. O produto primário é o gás de carga tratado, e o produto secundário seria o H2S para a unidade de recuperação por enxofre. Agora, focando na circuitização. As premissas que a gente adota para realizar uma circuitização, como vocês conferiram nos vídeos anteriores, seriam dividir os circuitos em materiais de construção comum, condições de projeto e operação comum e mecanismos de dano em comum. Como é que a gente consegue determinar essas premissas? A gente precisa fazer uma análise multidisciplinar com todas as disciplinas de processo, operação, laboratório, levantando informações como concentração de H2S, temperatura do gás de carga, concentração e temperatura da mina. A gente levanta informações de projeto, manutenção e inspeção, alguns registros de modificações, registros de inspeção, e a gente levanta algumas informações do setor de saúde, segurança e meio ambiente, para fazer todos esses relatos. Com todas essas informações em mão, a gente consegue fazer essa proposta inicial de circuitização, onde a gente consegue determinar os mecanismos de dano, que seriam essas bolinhas que estão atuando em cada circuito de corrosão. Camila, tendo já essa circuitização em mãos, preliminar, e sabendo que eu tive essa consideração de alguns registros e, enfim, alguns levantamentos de informações, já é possível estabelecer uma inspeção baseada em risco? Já é possível determinar algum risco? Ou ainda faltam algumas informações? Então, você mostrou aí, né, que foram reunidas uma série de informações que são muito importantes, né, através dessa etapa aí do CCD, né, mas para a gente priorizar a inspeção através do risco, é necessário primeiro a gente quantificar esse risco, né? E aí, para calcular o risco, a gente precisa de um pouco mais de dados aí, e para calcular tanto a probabilidade quanto a consequência. Na probabilidade, além dos mecanismos de dano que foi levantados aí com contaminantes e características de processo e operação que usou na circuitização, também necessário fazer uma análise crítica dos dados de inspeção, né? O que seria essa análise crítica? Teria o objetivo de quantificar a efetividade de inspeção, né? Através de algo que seja calculável. Então, eu diria que esse seria uma das coisas que ainda está faltando. E se a gente pensar na consequência, a gente tem toda a questão também das propriedades dos fluidos, a quantidade de fluido disponível para vazar, que é o que a gente chama de inventário, né? Além de dados relacionados à segurança que podem interferir aí nessa quantidade que vai vazar e também nessa consequência. Bom, só lembrando, né, que o Eric já falou, então, para quem quiser entender essas etapas um pouco melhor, né, do que é calcular probabilidade, consequência e risco, tem uma live, né, que é como aplicar RBI, mas aqui a gente pode concluir que o RBI, ele conversa, né, ele pega aí esses dados que foram levantados nos circuitos para calcular a susceptibilidade desse dano, que foi levantado esse mecanismo, e também levar em conta essa efetividade de inspeção. E aí, o que é interessante, eu queria só chamar a atenção, é que a gente confirma algo que está lá no escopo do próprio API 970, que é o CCD, né? Que o CCD, o desenvolvimento do CCD, ele pode servir como um ponto de partida muito útil para estabelecer um programa de RBI, né? Caso ele ainda não tenha sido feito. Perfeito, Camila. Achei até muito interessante um ponto que você levantou, que é a questão da efetividade de inspeção. Que, lembrando lá do acidente de Romeoville, a torre ela foi inspecionada apenas com inspeção visual. E para os mecanismos de dano que estão mapeados para essa torre, inspeção visual não possui uma efetividade de inspeção tão alta para que eu possa detectar esses mecanismos de dano. E o RBI, ele nos propõe melhores técnicas para que eu consiga identificar esse dano.
Agora, voltando para a nossa circuitização, né, da unidade de tratamento por amina, a gente está focando apenas na torre da absorvedora de amina, de absorção por amina, e a gente observa que ela é subdividida em 2 circuitos de corrosão, que seria o meu circuito de gás de carga, o azul, e o circuito de amina rica, em vermelho, porém ainda tem uma certa contribuição do circuito de amina pobre, que é o verde, que é a amina que está chegando na torre. E os mecanismos de dano mapeados para essa torre são, como a gente pode ver na legenda, o 2 e o 22, que é o Wet H2S Damage, que é o dano por H2S úmido, e corrosão sob tensão por amina. Etienne, fala um pouco para a gente sobre os fatores críticos que corroboram para levantar esses mecanismos de dano. Excelente, Eric. Então, a gente sabendo que temos aí a possibilidade dos mecanismos de dano de o H2S úmido ou corrosão sob tensão por amina, já vem por conta dos percussores contaminantes presentes na corrente, e entre eles nós temos aí a fase líquida contendo H2S, concentrações do H2S, a pressão parcial do próprio H2S, a dureza das soldas, certo? Formação de sais que diminui o pH, tensões residuais, que já seriam para os 2 mecanismos de dano. Então, são coisas limitantes para aquele mecanismo de dano que a gente deve analisar para ver se ele estaria ativo, potencial. Corrosão sob tensão por amina, nós temos, além das tensões residuais, o aumento da temperatura e o efeito do tipo da mina, que influencia também nesse mecanismo de dano. São parâmetros que devemos analisar na hora de identificar o mecanismo de dano, se ele está ativo, potencial, quais são as ações tomadas, quais são os limites operacionais para aquilo. Excelente, Etienne. Eric, fala um pouco para a gente sobre as técnicas de inspeção indicadas para esses mecanismos. Então, Eric Mendonça, aí pegando também um pouco do que a Camila falou, nesse caso, uma vez que a gente tenha mapeado aí nosso sistema, né, nosso sistema em circuitos de corrosão, é interessante que a gente justamente aproveite que a gente conhece os mecanismos de dano mapeados para inspecioná-los de modo adequado, para garantir uma efetividade desses ensaios. E aí, num caso como esse, por exemplo, supondo aí que essa coluna ela tenha passado por algum serviço recente de soldagem ou substituição, enfim, que envolveu algum tipo de processo de soldagem, com certeza eu iria pedir uma avaliação da dureza nesses pontos de onde foram feitos serviços, bem como pediria algum tipo de inspeção por líquido penetrante ou partícula magnética também, uma dessas opções. E aí eu procuraria garantir uma abrangência tal para conseguir uma boa efetividade conforme os critérios aí que o RBI ele precisa para garantir ou para a gente ter, né, no caso, uma inspeção considerada efetiva. Excelente. E vamos aqui então discutir um pouco como o CCD, caso aplicado numa unidade como a de Romeoville, poderia ter mitigado a ocorrência desse acidente. O primeiro tópico que eu levanto é que um CCD implantado, ele estaria intrínseco na cultura da empresa. Essa questão da utilização dos documentos de controle da corrosão do CCD em todas as disciplinas. Como é que isso ocorre? A equipe da inspeção, ou a equipe da operação, ou a equipe de projetos, enfim, elas podem consultar e aprender com esses CCDs de forma a mitigar a ocorrência de falhas e garantir a integridade mecânica dos seus ativos. Uma das formas que o CCD também ajuda seria em melhorar o controle das variáveis operacionais, associado com o entendimento de como essas variáveis elas podem afetar a integridade, que é que a gente lembra aquele conceito de IOW, que é a janela de integridade operacional. É muito importante entender como você está operando a sua planta, como você, através de variação de alguns parâmetros, você pode vir a iniciar algum mecanismo. Você, com o CCD, implementaria melhores práticas de inspeção, buscando detectar os mecanismos antes que eles ocorram, que seria o caso, por exemplo, como eu comentei, e como o Eric trouxe para a gente alguns mecanismos, algumas técnicas de inspeção, você conseguiria, no caso de Romeoville, identificar a formação daquela trinca antes de liberar a torre para operação. E
você pode fazer uma priorização dos seus recursos de manutenção para os seus setores de maior risco. Isso com apoio, lógico, de uma aplicação do RBI. Paulo, você tem alguma consideração final para trazer para a gente? Pô, legal, legal. Esse case aí apresentado por você, Mendonça, ele complementa bastante o case anterior, tá? Que o Etienne mostrou para a gente, tá? Então, a coisa que eu acho que eu quero destacar como importante, tá? Primeiro, a parte de efetividade da inspeção, que é uma coisa interessante, que foi falado tanto por você quanto por Camila, que não adianta você fazer inspeção se essa inspeção não tem a efetividade necessária. Tá? A primeira coisa é essa. Tá? No case aí, você mostra, certo? E você destaca a inspeção que foi feita, a inspeção visual. E o mecanismo de dano que está lá é basicamente o ETH2S, ou seja, corrosão por causa da presença de H2S úmido, e sulfato de splash crack, que seria uma corrosão por causa de tensões de sulfeto. Aí a primeira coisa que a gente pensa é esses mecanismos de dano. Primeiro, o sulfato de splash crack é um mecanismo de superfície. Então, eu poderia pegar na inspeção visual? Provavelmente não, porque são trincas pequenas, fechadas. Então, apesar de ser um mecanismo de superfície, eu não consigo detectar isso na fase inicial da inspeção visual. Então, eu preciso de um insight de superfície. Aí o Eric Lima mostrou legal os insights que precisam fazer. Então, a primeira coisa, o ponto crítico que é para esse mecanismo de dano, dureza. Então, vocês pedindo dureza, excelente. Partícula magnética. Se eu estou falando de um material magnético, o melhor insight é partícula magnética, via úmida, tá? E de preferência fluorescente. Então, onde é que eu vou buscar essa informação? Na parte de efetividade de inspeção dada pelo RBI. Então, é isso que é importante, é mostrar que para eu ter um bom programa de integridade estrutural mecânico atuando, eu tenho que ter a aplicação de boas ferramentas, a superposição que existe entre essas metodologias, como CCD, RBI, tá? Tem que assegurar que você consiga aplicar isso de modo eficiente, para que você tenha o melhor resultado. Então, deixar como mensagem aqui desse case. Foi feita inspeção no equipamento? Foi. A inspeção tinha ou teve efetividade para detectar o mecanismo de dano? Não. Então, essa inspeção não tem valor efetivo para garantir a confiabilidade desse equipamento. É isso que esse case traz. E mostra como a aplicação de toda essa metodologia conjunta de CCD, RBI e todas as outras programas de gestão que tem no API, tá? Mostra como a gente vai chegando no final e diz assim, opa, eu preciso ter a ferramenta, eu preciso ter pessoas competentes e eu preciso ter isso de modo dinâmico, porque outra coisa interessante, uma vez que, como você mesmo falou, o CCD, esse documento aí, ele serve de fonte de consulta para o pessoal de projeto, mas eu preciso ter isso sempre atualizado. Ok, pessoal? Então é isso que a gente trouxe nesse case. É interessante ver que esse case complementa o case anterior, ou seja, já é o segundo case que está se mostrando a importância de você ter essas ferramentas atuando de modo integrado, tá? Tem um time multidisciplinar. Falta apenas um último case para estar exemplificando mais isso, e logo depois a gente vai ter a nossa live, que já está agendada para o dia 28/10. Então, por favor, assistam os outros vídeos, se não assistiram, comentem todos eles, tá? Porque a gente tentou apresentar vídeos aqui de modo que eles vão se integrando, porque a gente está trazendo isso como exemplo. Porque a nossa live aqui fala de CCD, onde o básico da live tem a integração entre os programas de gestão. Então, a gente buscou fazer vídeos que se integrem entre si, que complementem a informação, para que a gente possa construir no final uma live para discutir tudo isso que foi abordado, tá? Nessa sequência de 8 vídeos. Então, a gente está agora terminando o 9º vídeo, falta o último vídeo, que é o 10º vídeo, e a gente vai trazer mais um case. Tá? E, por favor, se você gostou, continue com a gente. Se você está interessado, tá? Não deixe de assistir o próximo vídeo. E não deixe de dar o like, porque assim ajuda a gente a estar divulgando cada vez mais. Ok, pessoal? Muito obrigado e aguardamos vocês aí no nosso próximo vídeo e na nossa live aí para discutir tudo isso que a gente está construindo aqui.